Fala galera, eu sou o professor Thiago Megali e além de professor também sou advogado, atuo em diversas áreas do direito, principalmente na área do direito do trabalho, tanto na área consultiva quanto na parte contenciosa. E o objetivo do nosso canal, como o próprio nome já está dizendo, é descomplicar a CLT, é descomplicar o seu uso, a sua interpretação para você que é aluno, para você que é advogado, para você que é cidadão e está em busca dos seus direitos dentro da CLT. Então, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente. Venha comigo, vamos ao nosso primeiro assunto. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, que estão previstos lá no artigo 3º da CLT. E a gente para se perguntar, será que todo e qualquer trabalhador se aplica às normas da CLT? Será que todo e qualquer trabalhador vai poder utilizar a CLT como base para a garantia dos seus direitos? Ou porventura terá que se embasar numa legislação esparsa, numa legislação específica? Tudo isso nós vamos conferir no vídeo de hoje. Inicialmente, pessoal, antes de nós fazermos qualquer análise, nós temos que fazer uma leitura do artigo 3º da CLT, para analisar justamente quais são esses elementos caracterizadores do vínculo empregatício, quantos são esses elementos e de que forma nós podemos utilizar e interpretar cada um deles. Venha comigo e vamos fazer a leitura juntos. Acompanhe. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Após a leitura do artigo 3º, pessoal, temos que verificar que todo e qualquer trabalhador que queira ter a sua carteira de trabalho devidamente assinada, tenha reconhecido os elementos característicos do vínculo empregatício, precisa cumprir alguns requisitos. Só que nós temos que entender que, matematicamente falando, 5 menos 1 é igual a 4. Quando nós estamos analisando os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, nós temos que ter em mente que 5 menos 1 é igual a 0. O que significa isso, professor? Por que igual a 0? Porque todos esses elementos previstos no artigo 3º da CLT que nós acabamos de ler, eles têm que estar presentes de forma cumulativa. O que isso significa? Como assim de forma cumulativa? Todos eles têm que estar presentes na mesma relação. Se faltar apenas um desses elementos, não vai ser possível um determinado trabalhador ser considerado empregado. Se faltar apenas um desses elementos, ele não vai poder ter reconhecido, então, o vínculo empregatício. Ele não vai poder acrescer o direito previsto na CLT junto com a sua carteira de trabalho. E é esse conceito inicial que nós precisamos entender, tanto como acadêmico, como advogado, até mesmo como cidadão. Só que o artigo 3º da CLT, ele coloca os elementos de uma forma técnica, de uma forma esparsa, e eu trouxe para vocês no vídeo de hoje algo muito simples, capaz de facilitar a memorização desses elementos caracterizadores do vínculo empregatício. E essa dica que eu te trago no vídeo de hoje é exatamente a dica do nosso SHOP, que, como vocês podem ver aí na tela, é com S e 2 P's no final. E esse nosso SHOP, pessoal, ele vai trazer 5 elementos fundamentais e cumulativos na presença do vínculo empregatício, que é justamente, acompanhe aí na tela, a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Ou seja, esses 5 elementos que estão lá no artigo 3º que nós acabamos de ler, eles têm que estar presentes cumulativamente para um mero trabalhador ser considerado como um empregado. Agora acompanhe aqui na tela esse resumo que eu fiz para você para facilitar ainda mais o seu entendimento. Vem comigo. Olha só, pessoal. Então, como eu estava dizendo, estou trazendo aqui para vocês de uma forma bem didática todos os requisitos da relação de emprego lá do artigo 3º da CLT, colocados na nossa dica do SHOP, com S e 2 P's no final. E nós temos aqui a subordinação jurídica sobre dependência
está correlacionado direto com o artigo 2º da CLT, porque o empregador que assume os riscos do negócio, ele que vai contratar, assalariar e assumir todo o risco. Então essa dependência é justamente a correlação com o artigo 2º da CLT. Nós temos também aqui a habitualidade, ou seja, a natureza não eventual. Esse trabalho ele não pode ser esporádico, ele é um trato sucessivo, ele tem que ter uma repetição, uma habitualidade. Posteriormente, nós temos a onerosidade, ou seja, o pagamento de salário, que é justamente a contraprestação pela realização de uma determinada atividade. Nesse caso, o trabalho ele não pode ser gratuito, né? Ele não pode ser não oneroso. Para se configurar o vínculo empregatício, nós temos que ter o requisito da onerosidade. Posteriormente, nós temos a pessoalidade, ou seja, o intuito persona. No momento que você contrata um determinado profissional, é a pessoa daquele profissional que está sendo contratada. E ele não pode se fazer substituir, mandar um parente, um amigo, porque nesse caso não vai se configurar a relação de emprego. E por fim, em um dos polos da relação nós temos que ter uma pessoa física, quer seja um empregador, nas hipóteses de empregador doméstico, e um empregado no momento que ele vai estar desempenhando alguma atividade. Posteriormente, pessoal, trouxe aqui a nossa relação de trabalho, que é justamente o nosso gênero e diversas espécies. Todas essas espécies aqui podem ser consideradas, todas essas pessoas podem ser consideradas trabalhadoras. Mas, para ela ser considerada empregado ou empregada, tem que cumprir os elementos do artigo 3º da CLT que nós vimos no slide anterior. Mas nós temos também o trabalhador autônomo, representante comercial autônomo, o trabalhador voluntário, trabalhador eventual, trabalhador avulso, os cooperativados, estagiário e o servidor público estatutário. Todos esses, pessoal, são trabalhadores, mas nem todos são empregados. Os empregados, conforme nós vimos, somente se cumprir os elementos do artigo 3º da CLT. E para elucidar isso e fixar, vamos resolver uma questão. Olha só, a doutrina e a jurisprudência trabalhistas entendem que a CLT aponta em 2 artigos, caput do artigo 2º e caput do artigo 3º, os requisitos para a caracterização da figura jurídica da relação de emprego. Assinale a alternativa que apresenta esses requisitos. Pessoal, vamos aprender a resolver questão de prova. Nós vimos aqui no slide, que o requisito da habitualidade, isso significa dizer que a natureza ela é não eventual. Então, quando nós nos deparamos com essa questão, quando nós analisamos aqui a letra A, trabalho eventual, e a letra B, trabalho eventual, nós já eliminamos de cara essas 2 alternativas. Não precisa nem nós perdermos tempo lendo o resto. Aqui na letra C, inicia trabalho não eventual. Aí sim está correto. Vamos continuar lendo a letra C? Já que nós eliminamos aí a A e a B de cara, vamos lá. Trabalho não eventual, prestado com pessoalidade por pessoa física, em situação de subordinação e com onerosidade. São exatamente os elementos do vínculo empregatício, né, pessoal, que nós acabamos de ver. Mas vamos ver por que a letra D estaria errada? Olha só, trabalho não eventual, prestado com pessoalidade por pessoa física ou jurídica. Não, né, pessoal? A pessoa jurídica não pode desempenhar esse requisito da pessoalidade. É uma pessoa física que tem que estar em um dos polos da relação, em situação de subordinação e com onerosidade. É importante, né, pessoal, nós destacarmos que se nós tivermos 2 pessoas jurídicas, vai ser uma prestação de serviço, por exemplo, né? Nós não vamos ter aí o requisito do vínculo empregatício. Então nós temos como alternativa correta a nossa letra C, que está em negrito aí para vocês. Então, pessoal, como nós acabamos de verificar, se nós implementarmos essa dica do Chope para fazer a análise interpretativa do artigo 3º da CLT,
se torna muito mais fácil não só a compreensão, mas também a resolução de toda e qualquer questão que envolva o assunto. E no próximo vídeo nós iremos tratar de um assunto muito polêmico, mas também muito bacana, que é o jus postulandi. O que é o jus postulandi? Será que hoje na Justiça do Trabalho um determinado cidadão pode ajuizar uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, por exemplo, sem a presença de um advogado? Caso seja possível ele ajuizar essa demanda sem o advogado, ele pode tramitar em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, tanto a Vara do Trabalho, quanto o TRT, quanto o TST? Essas e outras perguntas nós iremos responder no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até logo.